A técnica do mapa do dividendo inteligente é largamente utilizada por muitos investidores para observar quando as empresas costumam fazer os seus anúncios e pagamentos de dividendos e dessa forma se posicionar com antecedência, podendo aproveitar e surfar boas altas que elas tenham após bons anúncios de dividendos. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês as principais empresas boas pagadoras de dividendos que devem estar fazendo anúncios aqui no mês de setembro, pessoal. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento e também que essas empresas podem ter alguma diferença em relação aos seus anúncios, histórico passado. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Para começar o vídeo eu já queria deixar uma dica aqui para vocês. Então para quem gosta dessa ferramenta do mapa do dividendo inteligente, o site do AGF+ proporciona essa ferramenta de forma gratuita. Então o site tem algumas coisas aqui que são fechadas para o público que paga e faz a sua assinatura, mas no caso do mapa do dividendo inteligente, ele é aberto a todos os investidores que quiserem fazer uma conta, então acessar essa ferramenta. Então, para quem quiser dar uma olhada, nós temos essa possibilidade de acessar o AGF+. E eu recentemente descobri também que o site Status Invest está trazendo uma ferramenta muito interessante aqui. Então, por exemplo, pegando a empresa Banco do Brasil, eles nos trazem um mapa de calor de quando a empresa costuma fazer os seus principais eventos de anúncios de dividendos e seus pagamentos de proventos. Então, nós temos aqui um menuzinho onde nós podemos observar tanto a data com quanto a data de pagamento desses proventos e observar também quando a empresa costuma fazer esses eventos ao longo do ano. Por exemplo, aqui nós podemos ver que o Banco do Brasil tem muita recorrência de pagamentos nos meses de junho, março e também setembro, e tem aqui outras combinações que ele fez ao longo de vários anos. Com isso, nós podemos também tirar aí uma boa ideia de quando alguma instituição, alguma empresa boa pagadora de dividendos costuma fazer anúncios e também pagar esses proventos. Vamos começar com a primeira empresa que deve estar fazendo algum anúncio de dividendos para o mês de agosto, então. E temos aqui a gigante brasileira Raízen, que atua no setor de combustíveis e também no setor de geração de energia. Lembrando que a atuação da Raízen é uma atuação bastante diversificada, a empresa tem uma atuação que é bem diferenciada de várias empresas que nós vemos aqui no mercado brasileiro. A empresa atua desde o plantio da cana-de-açúcar até a sua colheita, e então utilização para a produção de etanol, produção também de bioenergia através do bagaço da cana-de-açúcar. A empresa também tem uma parceria com a gigante Shell para a distribuição de seus produtos, faz também produção de biogás através do bagaço da cana-de-açúcar. Então é uma empresa muito diversificada, atuando fortemente na parte de produção de etanol, bioenergia e também biogás. E tem um futuro que pode ser muito brilhante pela frente. Assim que ela concluir os seus investimentos, a empresa pode tomar um tamanho ainda maior do que ela já tem hoje. No caso, a Raízen está cotada hoje a cerca de R$ 13,86. Tem um PL aqui um pouquinho esticado, sim, na casa de 16,3, mas isso se deve principalmente a alguns resultados um pouquinho abaixo que ela teve nos últimos trimestres. Isso ocorre também por algumas variações e questões fiscais que a empresa teve. Em relação ao seu PVP, está aqui em 1,8 e nos últimos 12 meses ela distribuiu cerca de 6% de dividend yield. Detalhe aqui, pessoal, que a Raízen não tem tanto tempo assim de bolsa. Ela abriu aqui o seu capital lá em 2021, em agosto, a cerca de R$ 6,00 e veio tendo uma grande queda, atingindo aqui o seu valor no fundo próximo de R$ 2,00 de cotação. E agora ela vem se recuperando e volta aqui a um patamar próximo de R$ 4,00. Essa redução na cotação da empresa ajudou também a que ela tivesse dividend yields maiores em relação ao seu preço. E quando olhamos aqui para a recorrência de pagamentos de dividendos da empresa, ela é uma empresa que paga dividendos de forma bastante recorrente. E esse aqui, para muitos investidores, eu inclusive, é um ponto bastante positivo. E no caso aqui, a Raízen costuma fazer anúncios de forma trimestral. Passando agora para a próxima empresa, temos um provável anúncio aqui em setembro das indústrias Home. E no caso, as indústrias Home se trata de uma empresa que atua na fabricação de maquinário industrial e, portanto, depende muito da questão da economia e também das indústrias fazendo novas aquisições e expandindo seus negócios. No caso, a Home aqui está atualmente com uma cotação de cerca de R$ 13,90, está com PL na casa dos 5,6, um PVP na casa de 1,12 e pagou nos últimos 12 meses um dividend yield na casa dos 7,20%. Detalhe aqui que nos últimos anos a empresa vem melhorando bastante o seu desempenho, vem reformulando o seu portfólio de maquinário, seu fornecimento, e a empresa gera suas receitas tanto no mercado nacional quanto exportando para outros países seus maquinários ou até mesmo com produção em outros países. A empresa veio aqui com um grande crescimento, principalmente aqui na sua cotação. Teve sim uma bela queda aqui lá no meio do ano de 2022, onde ela chegou próximo da sua mínima aqui nos últimos tempos de cerca de R$ 7,70 e voltou numa excelente recuperação, vindo com um aumento na sua cotação brutal, onde muitos investidores se deram bem. E um detalhe também que a Home nos últimos anos pagou um dividendo muito interessante. Por vários anos pagou um dividendo acima daqueles 6% que normalmente os investidores buscam, ficando com o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos na casa de 8,50%.
E falando aqui sobre sua recorrência de pagamentos, a empresa costuma fazer tanto bonificação quanto pagamentos de dividendos e JCP, e ela costuma fazer então essa distribuição de proventos de forma trimestral. Vindo então com um provável anúncio de dividendos agora para o mês de setembro. Passando agora para a próxima empresa, temos a WEG, que vem aqui com um provável anúncio também no mês de setembro. E detalhe aqui, pessoal, que a WEG não é necessariamente uma empresa boa pagadora de dividendos quando falamos em valor absoluto de dividend yield, mas muito disso se deve porque ela é uma empresa que é negociada bastante cara na bolsa, então isso acaba diluindo bastante o dividendo que ela paga aos seus acionistas. E isso acontece por um motivo, que a WEG é uma empresa que atua muito forte no setor de tecnologia. Então a WEG é uma empresa que fabrica equipamentos elétricos para vários setores da indústria, como por exemplo, aparelhos elétricos para uso residencial, uso industrial, como por exemplo, maquinários como motores, equipamentos para automação, fabricando também vários tipos de equipamento para a parte de geração de energia. Então a WEG está exposta aqui a vários setores da indústria elétrica e é simplesmente uma gigante que tem nível mundial, pessoal. Então a WEG é uma empresa multinacional que nasceu no Brasil e se expandiu a tal ponto que os investidores aceitam pagar mais caro na empresa simplesmente porque ela já apresentou no passado um grande crescimento e também tem uma perspectiva muito boa para o futuro. Detalhe aqui que a WEG negocia hoje próximo dos R$ 40,70 de cotação. Está com PL, como eu mostrei para vocês aqui, próximo de 34 vezes, seu PVP em 11,1 e seu dividend yield aqui em 1,40% nos últimos 12 meses. Detalhe aqui que a WEG lá desde 2013 saiu de um valor de cerca de R$ 2,00 de cotação e veio numa subida absurda, atingindo então esse seu preço de hoje na casa dos R$ 40,00. De fato, quando falamos na WEG para dividendos, ela acaba pagando um dividendo bem magrinho, então nos últimos anos ela pagou um dividendo ali muito próximo de 1 a 1,5%, mas um ponto interessante é que ela paga dividendos de forma bastante recorrente. Então podemos ver aqui que só para o ano de 2023 ela já fez 4 anúncios de pagamentos de dividendos e deve vir com mais alguns até o final do ano. A WEG aqui não é bem um caso de empresa para dividendos, mas para os investidores que buscam uma empresa com possibilidade de crescimento e aumento de dividendos no futuro, talvez a WEG possa entregar isso. Ela nesse momento não é uma empresa voltada para o pagamento de dividendos, já que ela usa boa parte do seu lucro para reinvestir no negócio e buscar crescendo no setor de tecnologia. Portanto, não devemos levar essa parte de dividendos como um ponto forte da WEG, mas sim, ela é uma empresa que tem um bom poder de crescimento e aumento de cotação para os próximos anos. Agora, na próxima empresa, chegamos então na Copasa. E no caso da Copasa, pessoal, ela é então a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais. Ela é uma empresa que nos últimos anos vem atuando bastante forte aí na sua reestruturação, buscando melhorar os seus números e também a sua atuação. Considerando que ela é uma empresa pública, isso acaba gerando alguns problemas, desconfianças, já que tem a mão de Estado na empresa, e de fato muitos investidores não gostam de investir nesse tipo de empresa, e eu compreendo completamente. Mas para aqueles que não têm medo, a Copasa pode sim ser uma fonte bem interessante de dividendos. Nesse momento, então, ela é cotada a cerca de R$ 17,76, está com um PL na casa dos 6,24, um PVP de 0,89 e pagou nos últimos 12 meses um dividend yield na casa dos 8,38%. Detalhe aqui, pessoal, que as companhias de saneamento têm por trás de si agora o novo marco do saneamento, então nos próximos anos elas vão ter que fazer investimentos bastante pesados para cobrir toda a demanda e cobertura que elas têm que fazer, e a Copasa não é diferente. Mas caso nós não tenhamos nenhuma mudança nesse tipo de legislação, quando nós virarmos a chavezinha lá pelo ano de 2030, essas empresas já vão ter feito todos os seus investimentos e podem se tornar, sim, verdadeiras máquinas de pagamento de dividendos. A Copasa nos últimos anos pagou um dividend yield médio na casa dos 7%, mas isso acaba ficando um pouquinho distorcido porque a empresa teve bastante variação. Então, por exemplo, aqui em 2019 ela pagou um dividend yield medíocre, próximo de 1%. Já lá no ano de 2020 a empresa pagou um dividend yield na casa dos 17%. Então ela tem sim alguma variação, mas caso nós não tenhamos nenhuma surpresa aqui nos resultados da Copasa, ela deve continuar com o dividendo de forma crescente e pagando de forma até que bastante recorrente aos seus acionistas. E no caso aqui, a Copasa, pelo seu histórico mais recente, costuma fazer anúncios de dividendos 3 vezes por ano, geralmente nos meses de março, junho e também setembro. E ela também paga com uma janela bem pequenininha em relação à sua datacom e também à sua data de pagamento, geralmente fica ali no máximo em alguns poucos meses para realizar esse pagamento, o que muitos investidores gostam, então a empresa não demora aí um ano para fazer o pagamento após a sua datacom, isso é algo bem interessante também. E para a próxima empresa temos a B3, ou seja, as ações da Bolsa Brasileira, da empresa que faz a negociação e a intermediação dessas negociações de ações. E no caso aqui no Brasil, a B3 tem praticamente um monopólio nesse sentido, porque ela é a única empresa de negociação de bolsa que nós temos aqui.
Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde eles têm várias bolsas diferentes, a B3 é a única empresa que atua na intermediação desse sentido. A empresa, então, consegue tirar bastante rentabilidade, principalmente nos momentos em que nós temos mais demanda na bolsa. Isso acaba acontecendo geralmente nos momentos em que nós temos uma taxa Selic mais baixa, o que não é o caso agora, mas nós podemos ter isso nos próximos anos, talvez. Isso pode trazer a B3 também a um novo patamar. Atualmente, a empresa é negociada a cerca de R$ 14,37, está com PL próximo de 20, um PVP na casa de 4 e, nos últimos meses, distribuiu um dividend yield na casa dos 2,7%. Então, nós podemos observar que a B3, naquele momento em que nós estávamos com a taxa Selic mais baixa, lá pelo ano de 2020, atingiu aqui as suas máximas próximas de R$ 20 de cotação, mas após isso ela teve alguma queda. Ainda assim, é uma empresa bastante interessante, principalmente para aquele investidor que busca alguma diversificação na sua carteira. E nesse sentido, a empresa não tem pago dividendos tão altos nos últimos anos. Ela consegue se beneficiar principalmente, então, como eu disse para vocês, daquela taxa de juros mais alta, de mais pessoas negociando na bolsa. Mas ainda assim, é uma empresa que tem bastante potencial aqui de pagamento de dividendos. Nesse sentido, ela vem aqui com uma baixa, geralmente ficando abaixo de 4% de dividend yield, principalmente agora nos últimos anos, vindo desde 2016. Mas ela é uma empresa que paga sim com certa recorrência os seus dividendos, costuma fazer anúncios várias vezes ao ano, então podemos observar aqui que a empresa fez anúncios lá para o mês de dezembro, mês de fevereiro, março e também junho, e deve também fazer algum anúncio agora no mês de setembro, vindo normalmente com uma janela bem pequenininha para fazer esse pagamento após a sua data com. Seguindo agora para a próxima empresa, temos então a TIM. E a TIM é uma das grandes telefônicas que nós temos aqui no Brasil. Ela faz toda aquela parte de fornecimento de telefonia, como telefonia móvel, tanto pré-paga quanto pós-paga, a parte de telefonia fixa e também a parte de fornecimento de redes de internet. Além de fornecer também no seu portfólio vários outros tipos de serviços, sendo uma empresa que consegue rentabilizar em várias áreas diferentes. Nesse sentido, pessoal, a TIM é uma empresa que veio perdendo bastante espaço para outras telefônicas aqui no Brasil nos últimos anos, como por exemplo a Claro e também a Vivo, mas a empresa está atualmente com um plano de expansão em investimentos que pode trazer ela nos próximos anos a um novo patamar. Atualmente a TIM é então negociada a cerca de R$ 14,70, com PL sim um pouco esticado na casa de 17,6 e um PVP de 1,41, tendo pago nos últimos 12 meses um dividend yield na casa dos 5,7%. Detalhe importante aqui que nos últimos anos a empresa vem vindo com aumentos nos seus dividendos pagos, então principalmente no seu dividend yield médio ela vem com crescimento, quanto no seu dividendo pago, vindo desde 2015. Isso é bem interessante. Normalmente o que o investidor que busca dividendos deve olhar para uma empresa é se ela tem capacidade de crescer tanto em cotação quanto em valor de dividendos também. Nesse sentido, pessoal, a TIM é uma empresa que costuma fazer os seus pagamentos também de forma bastante recorrente. Nesse sentido aqui, a TIM costuma fazer seus anúncios de pagamentos de forma trimestral. Então nós geralmente vemos a TIM fazendo anúncios para a Datacom nos meses de dezembro, março, junho, setembro e também dezembro. E a empresa também costuma fazer os seus pagamentos com uma janela bastante pequena em relação à sua Datacom. A seguir, para fechar o vídeo, temos a Vivo Telefônica Brasil. É também uma empresa que atua no setor de telefonia aqui no país e é inclusive uma das gigantes que nós temos aqui no Brasil. Nesse sentido, pessoal, a Vivo é uma empresa que tem uma grande cobertura aqui no país. Ela é uma empresa que é extremamente rentável, atuando num setor extremamente regulado e com uma atuação sim bastante semelhante também à da TIM, com serviços móveis, serviços de telefonia fixa, serviços de internet de vários tipos e também outros serviços agregados ao seu portfólio. A Vivo é negociada hoje a cerca de R$ 42,50, está com PL também um pouquinho esticado, na casa de 15,64 e um PVP de 1,03, tendo pago nos últimos 12 meses um dividend yield na casa dos 5%. Então, pessoal, vocês reparam que aqui as empresas de telefonia acabam tendo um PL um pouco mais esticado do que outros setores, justamente porque é um setor extremamente regulado. Essas empresas acabam tendo uma atuação que é bastante previsível também, vem aí com grande cobertura, grande base de clientes e são empresas extremamente rentáveis e muito perenes. Por esse motivo, os investidores também aceitam pagar um pouquinho mais por elas, mesmo que isso signifique uma cotação mais cara e um dividend yield um pouquinho menor também. Ainda assim, a Vivo distribui boa parte das suas receitas e lucros e por isso a empresa nos últimos anos conseguiu ficar bem próxima ali daquele 6% de dividend yield que normalmente os investidores buscam.
Então, por exemplo, aqui em 2020 ela pagou 6,8%, em 2022 cerca de 7,3%, ficando com o dividend yield médio nos últimos 5 anos na casa dos 5,55%, já um valor bastante interessante. E quando falamos da sua recorrência e tempo para pagamento dos dividendos, aqui chega um ponto que eu acho um pouco mais complicado. Então a Vivo costuma fazer diversos anúncios ao longo do ano, mas um dos problemas que mais me deixa com o pé atrás na empresa é pelo seu tempo entre a sua data com e também a sua data de pagamento dos dividendos. Por exemplo, reparem aqui que a empresa tem um JCP anunciado para o mês de fevereiro de 2023, para pagamento somente lá em julho de 2024, ou seja, praticamente um ano e meio depois, pessoal. Isso aqui é um ponto que eu acho mais complicado. Claro, muitos investidores não ligam para isso, porque de qualquer forma o dividendo vai pingar na conta, mas essa demora aqui eu já não gosto tanto, eu prefiro ações que não tenham uma janela tão grande assim para fazer esse pagamento. Ainda assim, a Vivo é uma gigante, é uma empresa que paga bastante dividendos e costuma ter anúncios aqui de acordo com o site do IGF+, nos meses de fevereiro, abril, junho, setembro e também dezembro. Então essas são as principais grandes empresas aqui do Brasil de setores mais perenes que devem estar fazendo anúncios de dividendos no mês de setembro. E de fato, pessoal, setembro é um mês mais magrinho, a gente não tem nenhuma grande elétrica, nenhum grande banco fazendo anúncio, infelizmente, mas ainda assim a bolsa sempre dá oportunidades e nós sempre temos ações diferentes para estar estudando também. Bom, pessoal, eu aqui na minha carteira particularmente tenho algumas ações aí que vão estar anunciando, como por exemplo a Raizen, eu tenho ela através da Cosan, e tenho também uma posição bem pequenininha em Vivo na minha carteira que eu comprei há muito tempo atrás, logo quando eu comecei a investir. Então eu não me desfiz das ações da Vivo ainda, mas eu quero me desfazer delas em algum momento no futuro. Estou estudando inclusive alguma entrada na TIM, porque a TIM me deixou bastante interessado na atuação da empresa. Mas bem pessoal, o que eu tinha para esse vídeo era isso então. Deixem aí nos comentários, vocês têm alguma dessas ações que deve estar fazendo anúncio no mês de setembro ou vocês não gostam delas por algum motivo? Então, caso esse vídeo tenha sido útil para vocês, peço que deixem o seu like e também se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.